Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. Que diz assim a palavra do nosso Deus: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Senhor Deus, nós louvamos o nome do Senhor por chegarmos aqui nessa noite para adorar a vossa santidade. E agora pedimos que o Senhor nos abençoe com essa palavra, que essa palavra transforme nossas vidas, nos edifique, Senhor. E obrigado, Senhor Deus, por mais um ano à frente dessa igreja como o pastor que o Senhor me colocou, que eu possa cumprir o meu ministério conforme a vossa vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A missão do pastor da igreja. A gente sabe que muita gente confunde a missão do pastor. Algumas igrejas acham que o pastor é o pedreiro, que o pastor é o porteiro, é o zelador, que o pastor é que tem que cuidar de tudo, e às vezes esquece da principal e da oficial, biblicamente falando, da missão do pastor. Nós podemos ver aqui nesse texto, nessa carta do apóstolo Paulo a Timóteo, Paulo, ele exortando Timóteo, aconselhando Timóteo com relação à sua responsabilidade como pastor, porque Timóteo era o pastor da igreja em Éfeso. Então Paulo, ele mostra aqui a Timóteo qual é a função do pastor. E a princípio nós podemos ver aqui Paulo, ele convocando, ele chamando Timóteo à responsabilidade que lhe foi confiada. E Paulo, ele chama Timóteo com a conjuração. E o que é a conjuração? Conjuração é uma promessa com juramento. Quando Paulo chama Timóteo, diz: conjuro-te, Timóteo, ele diz: Timóteo, me prometa, Timóteo, você agora vai me prometer que você vai fazer isso. Isso é conjuração. Quando ele diz aqui no primeiro versículo: conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino. Então ele diz aqui: olha, Timóteo, vem cá, me prometa diante de Deus, do Senhor Jesus Cristo, que você vai fazer isso. Então Paulo, ele chama Timóteo para conjurar diante de Deus sobre o cumprimento da sua missão à frente da igreja de Éfeso. E para o pastor Timóteo a missão era delicada, como qualquer pastor de igreja. Muita gente acha que tem pessoas que querem ser pastor por emprego. Eu me lembro quando eu estava no seminário, um colega do seminário, ele foi demitido da empresa que ele trabalhava, e ele chegou para a aula, era umas 15 para as 7 da noite, e ele disse: após estou desempregado, mas eu vou agora mesmo atrás de emprego. E foi ao lado do seminário, onde tinha a convenção, e lá ele foi falar com o presidente da convenção: tem alguma igreja que está precisando de pastor? Já tem uma igreja lá em Pombal, está sem pastor, é um salário mínimo, se quiser você vai para lá, tem uma casa para pastor, pronto, ele já foi empregado, vou para Pombal. Então ele foi chamado ou ele foi por emprego? Foi por emprego.
Então tem muita gente que acha que a missão do pastor é ganhar dinheiro. Alguns acham, vê o pastor como o pastor, todo pastor é ladrão, todo pastor é rico. Algumas pessoas já falam mal do pastor porque acham que, olhando para o exemplo de alguns pastores, todos são iguais. Vê alguns pastores de igrejas que se promovem muito com relação a mentiras, a de vender a cura, de vender promessas de vitória, de prometer coisas. Então muita gente acha que toda a igreja são iguais a essa. Mas a missão do pastor Timóteo à frente dessa igreja, como qualquer pastor sério, era árdua e é árdua, porque certamente quando você assume o ministério pastoral, você vai ter que mexer, não você, mas se você for pregar a palavra de Deus com sinceridade, você vai mexer no ego de muita gente, você vai mexer no eu de muita gente, como nosso diácono, irmão Geonildo, falou bem aqui. Muitas vezes você vem para cá e a palavra, ela bate no seu coração, como nós falamos no domingo passado, ela compunge, ela bate no nosso coração de maneira que a gente leva a sentir o impacto. O que é que eu vou fazer? Essa palavra é para mim. Então ser pastor é mexer com o ego de muita gente, porque você tem que pregar a palavra e como ela está escrita, que Paulo está dizendo aqui, olha, Timóteo, me prometa com juramento. Olha, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Olha só, você vai me prometer que você vai pregar a palavra. Oh, igreja, o que falta muito hoje é a pregação da palavra. Você vai para muitas igrejas, você escuta talvez aí 2 horas de cânticos, de dança, de barulho, que é muito bom para muita gente. Que maravilha, é uma bênção, né? Algumas igrejas estão nessa época, né? Nós estamos na época de junina, e nessa época junina tem uma igreja aí que tem até o arraiá cristão, né? O arraiá da igreja evangélica, e as pessoas tudo a caráter, chapéu de palha, roupa, né, de estilo junino, e o arraiá lá com tudo, lá os balãozinhos, as fogueiras, e o povo gosta disso. Muita gente não está nem aí para a pregação da palavra, e o pastor que está aí nessas igrejas cheio de gente, o que importa é a quantidade de gente, e se eu pregar a palavra, vou talvez afastar muita gente. Por isso que eu devo limitar a pregação. Mas o pastor de Deus, como Paulo chamou Timóteo e disse, olha, me prometa com juramento diante de Deus e do Senhor Jesus que você vai pregar a palavra. Você não vai ter que falar testemunhos da sua vida, não importa. O testemunho da minha vida não importa. O testemunho de um ex-traficante não importa. Para que adianta ele chamar um ex-traficante para dar o testemunho dele aqui? Para quê? Foi isso que a Bíblia mandou a gente fazer? O que nós temos que fazer é pregar a palavra. O pastor tem que pregar a palavra, e isso mexe com o ego de muita gente. E essa recomendação que Paulo chamou a Timóteo, o pastor sincero, chamado por Deus, ele diz, essa palavra para mim, e eu tenho que cumprir o que está escrito aqui. E o que é que o pastor deve fazer, conforme Paulo ele orienta aqui nessa palavra a Timóteo? Primeiro, ele diz, prega a palavra a tempo e fora de tempo. Versículo 2 diz que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então veja, igreja, que isso é uma determinação clara nesse texto aqui. O Espírito manda pregar a palavra, não é começar a contar a história, porque o Senhor está me falando, porque o Senhor está me dizendo, porque o Senhor está dizendo isso, porque o Senhor me fez isso, porque o Senhor me mandou eu fazer isso. Mandou você pregar a palavra. Prega a palavra. Deus não mandou você falar da sua vida e nem inventar mentiras.
para o povo dele. O que nós estamos vendo aí? Eu nunca vi, irmãos, tanta mentira sendo pregada hoje, sendo falada hoje na igreja. E é só o que a gente tem visto. Você olha para as redes sociais, nos cultos que são gravados, como esse está sendo gravado, que vai ser lançado nas redes sociais, essas pregações estão lá no YouTube. Se você quiser ver depois, basta colocar o tema, a missão do pastor da igreja, você vai ver lá, você vai encontrar talvez, dependendo, não sei como é que o seu alcance, essa mensagem. Então você vai para as redes sociais e você vai ver aí, só vê isso. O Senhor também falando isso, o Senhor também falando aquilo. O que, Senhor? Teve até um que disse que ele estava na hora da igreja e de repente o celular dele dá um sinalzinho. Ele olha o WhatsApp, a mensagem chega do WhatsApp sem identificação. E ele disse que foi Jesus que mandou a mensagem no WhatsApp dele. E ele passa isso para as ovelhas, a igreja. Outro chega dizendo que chegou no galinheiro e de repente o Espírito Santo baixou nas galinhas e as galinhas começaram a falar língua estranha. E depois o galo chegou e se prostrou diante dele e começou a profetizar para ele. E a igreja dá glória, dá aleluia. E ele começa a dizer isso, e o povo, isso é pregar a palavra, igreja. Se Paulo chegasse e dissesse, olha, o que eu disse na palavra, o juramento que você prometeu diante de Deus, você está pregando a palavra, você está mentindo. E hoje as pessoas falam que com Deus está a forma mais simples que tem. A gente vê um homem como Moisés para falar com Deus, o temor de Moisés, o temor de Isaías para falar com Deus, o temor de Pedro para falar com Jesus. Quando Pedro viu Jesus, ele pulou na água. Aí hoje o pessoal diz que fala com Deus assim, não porque Deus me falou, e só besteira. Deus está preocupado agora em mandar pegar ônibus, em mandar fazer isso, mandar fazer aquilo. Tudo Deus está falando no ouvido dessas pessoas. E a palavra está sem ser pregada. Quando você encontra um membro dessas igrejas que vêm para nossas igrejas, como já vieram aqui, eu cheguei para ele e disse, olha, se você morresse agora, você vai para o céu para o inferno? Pastor, eu não sei, eu não tenho certeza de nada, eu acho que pela minha vida eu vou para o inferno. Mas você não já se entregou a Jesus? Já. E como você também vai para o inferno? Não, porque não pregava a palavra. Então quando eu vou para a palavra, eu digo, olha o que a Bíblia diz aqui. Quando eu chego para os irmãos, eu digo, olha irmão, olha o que diz aqui nessa palavra aqui. Primeira carta do apóstolo João, versículo 5, capítulo 5, versículo 13, diz, estas coisas vos escrevi os que crerem no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. A Bíblia está dizendo que você é salvo, você já tem a vida eterna. Mas o que se vê hoje não é a pregação da palavra, são mentiras que as pessoas nunca vão entender. As igrejas hoje estão lotadas de gente que não sabe se são salvos, porque não prega a palavra. E Paulo ele fala para Timóteo que há uma urgência nessa ordem. Essa palavra inste quer dizer pregar com a urgência. Quando ele diz aqui que pregues a palavra, inste a tempo e fora de tempo. Eu disse, é urgente, Paulo, Timóteo. Há uma urgência para se pregar a palavra. Não brinque com essa palavra. O Espírito Santo de Deus, ele sabe muito bem o motivo dessa urgência para se pregar a sua palavra, o tempo de recebê-la e de guardá-la, porque nós sabemos que esse tempo vai se acabar, já está chegando, esse tempo já está chegando. Versículo 3 ele diz aqui, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo conselho nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. O pastor de Deus, ele tem que pregar a palavra, porque é a palavra que entra no seu coração, que divide os pensamentos,
que te mostra a verdade, que liberta você da mentira. Se você não conhecer a palavra, você vai ver uma mentira. A igreja que prega a palavra, essa é a igreja do Senhor. Talvez você diga, mas essa palavra é muito longa. O pastor dessa igreja só prega 1 hora. Você vai olhar os sermões das redes sociais que estão gravados, não tem. Raramente você vai encontrar um com menos de 1 hora. Mas é a palavra que são pregadas. Você vai ver exemplo aqui. Se você estivesse na época de Paulo, aí você ia ver na época dos apóstolos o tempo que eles teriam de pregar a palavra. Porque hoje os pastores que querem pregar a palavra são limitados. Tem igreja que começa os seus cultos com tanta atividade, atrações, são banda X, banda A, banda B, grupo de dança, grupo de coreografia, grupo disso, grupo daquilo. Aí quando vai passando o tempo, a igreja ali cansada, e muitos, vamos lá, levanta todo mundo, vai a mãozinha para cima, e não sei o que e tal. Aí a igreja depois está cansada, aí chega, agora vamos convidar o pregador dessa noite, o pastor fulano e tal, ou o irmão fulano e tal, aí chega para ouvir, tem 15 minutos, pastor, tem 15 minutos. 15 minutos para pregar a palavra. Deus só pode falar 15 minutos aqui, porque a gente já está cansado. Mas Paulo chega para Timóteo pregar a palavra. Há tempo. Qual é o tempo? Não, a ciência diz, a psicologia diz, sei lá quem é que diz isso, que o tempo que a nossa mente sustenta um assunto é 45 minutos. Depois disso ela se desprende. Mentira. Quer um exemplo? Você vai dizer, olha, eu vou passar aqui 2 horas falando de dinheiro para você. Preste bem atenção no que eu vou falar. Eu vou fazer de 10 em 10 minutos, eu vou ficar fazendo uma pergunta a você. Cada resposta que você der, você vai ganhar R$100. Eu vou passar 2 horas falando um assunto e dentro desse assunto eu vou lhe dar R$100. Eu duvido que você não fique atento. Eu duvido que você não fique atento para... O seu cérebro vai se desligar. Se desliga não. Agora, por que a palavra você quer se desligar? Não tem tempo para pregar a palavra. Paulo diz, prega a tempo e fora de tempo. Se o tempo é isso, prega fora do tempo. Faça como eu, Timóteo. Eu não tenho limite para tempo. Esse tempo que a pregação não vai ser suportada já chegou, irmão. A palavra de Deus não está mais sendo suportada como no tempo em que ela foi dada para as pessoas, como está escrito. E muita gente fica incomodada com as pregações. Mas olha que na época de Paulo, o sermão de Paulo era longo. Vamos para um exemplo. Volta aí a sua Bíblia para o livro de Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Do versículo 7 ao 11, olha o que diz: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Ora, irmão, veja só, a gente só está aí às 8 horas, viu? 20 horas. Daqui para meia-noite ainda tem um bocado de tempo, viu? E Paulo, ele começou a pregar e a mensagem dele começou a se prolongar e foi até a meia-noite. Só até a meia-noite, será? É isso? Vamos lá, versículo 8. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se para ele, sobre ele, e abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhe falou largamente, e falou largamente até a alvorada. E assim partiu.
O sermão começou até meia-noite, enquanto não houve aquele problema com o rapaz, né? Que começou a cochilar no sermão e ficou lá no terceiro andar, e caiu lá do terceiro andar, né? Mas o sermão começou a se estender e foi até o amanhecer. Isso é pregar a tempo e fora de tempo. Quem quiser ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você não quer ouvir o que Deus quer falar para você, então você tem toda a liberdade de ir embora. Mas a missão do pastor é pregar a tempo e fora de tempo, porque muitos vão dar as costas. O próprio Jesus teve essa experiência. O discurso de Jesus não era esse discursozinho que a gente vê hoje por aqui, não nessa igreja, graças a Deus, mas nas igrejas que nós temos visto por aí, discurso de promessa, de disso, aquilo, outro. Pelo contrário, olha as mensagens de Jesus: raça de víbora, hipócrita, vocês são sepulcro caiado. E ele fala de arrependimento, vocês têm que se arrepender, o tempo está próximo, arrependam-se porque o tempo está próximo. Então a mensagem de Jesus era essa. Olha João aqui, o que diz João capítulo 6, versículos do 60 e 61. João capítulo 6, versículos 60 e 61. Olha o que diz aqui a palavra de Deus: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem os pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isto escandaliza-vos? Aí o versículo 66 diz assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. E é isso, igreja, que vai acontecer daqui para frente. Muitos estão indo embora porque não suporta essa pregação, não suporta uma pregação da palavra. Porque tem muita gente que quer vir para a igreja pensando que vai ouvir o pastor dizer: irmão, irmã, eu não sei qual é o teu problema que você está passando aqui, mas Deus está me dizendo que você vai ter uma vitória nessa. Aí eu, não, a irmã vai começar a chorar: isso é para mim, eu estou passando por essa situação. O inimigo está trabalhando para derrubar a tua vida, mas Deus está. Eu estou vendo um anjo ao teu lado. Aí pronto. É isso que as pessoas querem ver. O pastor mentir dele que está vendo um anjo. Agora eu estou vendo vários anjos aqui na frente. Todos nós, quando estamos pregando a palavra, somos mensageiros. E anjo quer dizer mensageiro. Agora, não esses anjos que hoje são ministradores de Deus. Se eles se tornam corpóreos, nós não sabemos, porque Deus não mostra. A época que eles se tornaram, que foram visíveis, nós temos na Bíblia, como quando eles apareceram para Abraão, quando ele lutou com Jacó, quando apareceu para José, para Maria, para Zacarias. Mas hoje a gente não sabe. A Bíblia só diz que muitas vezes a gente recebe anjo em nossa casa sem saber. Pode acontecer isso. Mas não como esses pastores ficam mentindo. Estou vendo um anjo ao seu lado, de branco, passeando no meio da igreja, está com a mão na sua cabeça, só ele está vendo isso. Espírito, você olha, não vê, mas ele está vendo. Então, o homem que vê um espírito. Imagina aí, um ser humano mortal que consegue ver um espírito que é incorpóreo, que é invisível. Imagina aí, que mentira. Então essas palavras verdadeiras, a pregação da palavra de Deus incomoda muita gente. É duro, eu não gosto de ver esse pastor só fala do inferno, a pregar sobre o inferno hoje. Quer um desafio? Visite, escolha 10 igrejas. 10 igrejas, escolha, fora essa aqui. Para você escutar, um domingo vai numa, para ver se você vai escutar sobre o pecado do inferno.
Você vai escutar só mais de bênção, bênção. E que você é você. Você é isso, você é mais doce do que o mel. Você é o espelho. Você é a imagem de Deus. Você tem um valor, né? Vai dizer que você não passa de miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Isso aí, ninguém quer ouvir. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Quando eu estava lá no meu trabalho, chegou uma irmã, pastor, olha o texto, mostra um texto da palavra de Deus para mim. Eu digo, oi, agora mesmo, tem um texto aqui para a irmã. Irmã, se quiser acompanhar esse texto aqui, olha, Deus está tocando aqui para falar para você esse texto aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venha assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. Não, pastor, eu não queria essa palavra, não. Eu não queria essa palavra, não. Virgem, homem bruto. Isso aí é mais grosso do que papel de enrolar pé. Não quero mais saber dessa palavra, não. Pois é. Conhece as caixinhas? Eu estava a semana passada lá no meu trabalho lá, e uma funcionária chegou e disse, pastor, quer puxar a caixinha? Eu disse, não, isso aí é o que? Superstição? Não, isso é a palavra de Deus, não é a palavra de Deus? Imagina aí. Aí eu vou contar a história que aconteceu. Uma pessoa disse, eu vou fazer o que a Bíblia está me falando aqui hoje. Eu não vou nem saber qual é o versículo que eu vou abrir. Onde tiver vontade, não me lembro. E tendo Judas traído Jesus, foi se enforcar. Não é essa palavra não, é outra. Vai tu e faz o mesmo. Não, essa palavra não é para mim não. Então, irmãos, o que a gente está vendo hoje é isso. As pessoas querem ouvir o que vai massagear o seu ego. Porque a pregação da palavra de Deus, essa igreja, vamos assistir um culto naquela igreja. Não, o culto daquela igreja é muito sem graça, é só pregação, o pastor prega mais de 1 hora, só tem 3 louvores, às vezes alguns especiais, e é só pregação, não. Vamos para uma igreja que tem animação. Então é isso que Paulo está dizendo, prega tempo e fora de tempo, porque não vão mais suportar essa palavra, qualquer tempo desse aí, ninguém vai querer mais ouvir a palavra. E em segundo lugar, Paulo diz, olha Timóteo, e prega a palavra, redarguindo e repreendendo. Versículo 2, voltando aí para a carta de Paulo ao Timóteo, a 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 2, diz que prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Ou seja, em outras versões ele está mandando redargua. E o que é redarguir? É revidar, dando uma resposta com argumento. Chega uma pessoa para você e diz, pastor, me diga uma coisa, né? Onde é que estava Deus quando aquela escola foi invadida por um atirador e matou tantas crianças? Onde estava Deus? Redarguir dizer, Deus foi expulso dessa igreja, dessa escola há muitos anos. Porque essa escola orava antes de começar as aulas. Essa escola lia um texto da palavra de Deus, mas foi proibido. Não é mais permitido orar nem ler a palavra. Então Deus foi expulso dessa escola. Isso é redarguir, é responder com argumento. Mas eu queria saber, pastor, porque como é que Caim, depois que matou Abel, pegou a mulher dele e fugiu? Se a Bíblia diz só tem Caim e Abel. Meu irmão, meu amigo, se você morrer agora, você vai para o inferno. Eu não sei, então não se preocupe com isso.
se preocupa com isso. Está preocupado com Caim, que não tem nada a ver mais. Você está vivendo a sua vida agora, esqueça Caim. Você vai para onde? Isso é redarguir, argumentar a vida da pessoa. Por isso que Paulo diz, olha, fala, prega a palavra redarguindo e repreendendo. Então o pregador ele tem que pregar mostrando a base de sustentação do que diz. Como o irmão Jair falou, hoje para ser pastor, hoje não, a Bíblia mostra que para ser pastor tem que ser marido de uma mulher, ou seja, tem que ser casado. Aí chega muitos pastores ou defensores do contrário, mas Paulo não era casado. Como é que você sabe? Como é que você sabe que Paulo não era casado? Ou se ele era viúvo? Ou se ele era um eunuco por vontade própria? Como você sabe da vida de Paulo? Para dizer se Paulo não era casado ou não. E Paulo, qual foi a igreja que Paulo pastoreou? Nenhuma. Ele foi missionário. Ele implantou a igreja. Missionário, se for solteiro, melhor ainda, né? Ele não vai ter responsabilidade. Ele vai pregar a palavra, implanta a igreja e vai para outro local. Isso quer dizer, se ele achar conveniente, porque eu não acho, né? Eu acho melhor o missionário ser casado. Mas as dificuldades são grandes. Mas Paulo ele era missionário. E se ele fala aqui em Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, que o pastor tem que ser marido de uma mulher, isso não é Paulo que está dizendo, é o Espírito Santo de Deus, através de Paulo, mandando falar para a igreja. Então são os requisitos. Então isso é agir, é responder com base bíblica. Então responder às pessoas de acordo com o ponto de vista da Bíblia, não o que eu acho, porque eu acho isso, porque eu acho aquilo, eu não acho isso, eu não acho aquilo. Olha, o que você acha, o que você acha, isso não tem nenhum sentido, não vale nada. É como alguém chegar já chegaram para mim, pastor, eu queria que o senhor me falasse com relação eu estou pretendendo deixar a minha esposa, eu estou pretendendo deixar o meu esposo, porque eu sou uma pessoa nova e esse meu esposo está por isso. O que é que o senhor me aconselha? Olha, não, mas deixa eu mostrar aqui o que ele diz. A Bíblia está dizendo isso aqui, está aqui aconselhando a você resolver essa situação, a perdoar, e você está casado com ele até que a morte se separe. Mas eu acho que Deus não abençoou meu casamento. Você está achando que Deus me abençoou agora? Então responda com a palavra, não o que eu acho, porque deixa, você é nova, deixa, né? Teve uma vez que o inimigo preparou isso, chegou para mim, porque a mulher chegou e disse, pastor, meu esposo está me traindo, e eu vou deixar, o que é que o senhor acha? Imagina se você deixa, irmão. O que ele ia dizer? Ela ia chegar lá para o marido dela, eu falei com o pastor disse que era para me deixar. O marido ia vir aqui, você mandou a minha esposa me deixar. Então quando você responde no eu acho, no seu ponto de vista, aí você vai se complicar. E não é a função do pastor. A missão do pastor é pregar, com redarguir e repreender também. Repreender, mais uma vez aqui, no versículo 2, que pregues a palavra insta tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina. Então repreender é o mesmo que admoestar, que advertir energicamente. É com a pregação da palavra de Deus que o homem se conserta. Repreender é com a palavra.
O pastor não tem que repreender com as suas próprias palavras, mas com a palavra de Deus. Está dizendo assim, meu irmão, que na tua palavra, na sua palavra, Deus está mandando te falar isso aqui, olha, está aqui escrito isso aqui. Não repreender com as suas próprias palavras. Porque é o que diz aqui em Hebreus 4:12. Esse texto é muito profundo, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, se a palavra de Deus não convencer qualquer pessoa, não é a sua palavra que vai convencer. Porque muita gente chega para você querendo um conselho, já esperando aquela resposta. Eu vou porque ele vai ficar do meu lado, ele vai me dar a resposta do meu lado. Aí quando você vê na outra e falar o que Deus está dizendo aqui na sua palavra, aí a pessoa sai frustrada, sai chateada porque queria ouvir uma palavra de apoio, e não foi? A palavra de Deus é uma palavra de apoio. A palavra de Deus, ela conforta nossos corações, ela nos exorta, ela nos anima. Você vê que tem muito texto. Você vai para o Salmo 23, né? Imagina aí, você está passando por uma dificuldade muito grande. Você vai para o Salmo 23 e aí você vê lá o seu pastor, nada me faltar. Estou passando por dificuldade, mas o Senhor vai suprir a minha necessidade. Você vai lá para Filipenses 4:19, né? Porque o meu Deus, né, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Imagina aí, você vendo um texto desse? Você vai lá para o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, que descansar. Você vai para Isaías 40, Isaías 40, acho que é 42, né? Só para mim não falar errado. Isaías 43, ele diz: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando passarem pelo rio, eles não te submergirão, quando passarem pelo fogo, não te queimará, nem a chamadeira em ti, porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Isso é muito bom, são palavras de conforto. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Está passando por isso? Eu não vou te deixar, eu sou contigo. Mas também, eles arrependeram-se e converteram-se. Deixai os vossos caminhos. Se converta ao Senhor. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então ele fala. A Bíblia, ela fala de todas as situações de nossa vida. Então, por isso que você tem que ouvir é a palavra. E o pregador tem que pregar a palavra. Na hora de repreender, repreenda com a palavra. Porque a palavra de Deus, ela entra no corpo, ela entra na alma e no espírito. E ela distingue, ela discrimina os pensamentos e as intenções do coração. Então, querendo fazer isso. Mas essa palavra me desarmou. Me desarmou. Essa palavra me diz, porque é só a palavra. Eu fazia isso quando eu me converti. Eu era um jovem que gostava muito de praia, dessas coisas, eu ainda gosto. Mas a minha vida, todo domingo praticamente, quando a gente tinha folga, era praia. E a minha esposa também era amante da praia. E quando eu me converti, eu cheguei em casa e disse: olha, acabou praia. Domingo agora é igreja. Aí eu chego para a igreja e ela ficou muito triste, ficou em casa, ela não era crente, eu era crente, ela não. Quando eu chego aqui, o pastor começa a pregar a palavra, falando que eu devo amar a minha esposa, que eu devo cuidar dela como um vaso mais fraco, ter sabedoria. E ele disse: olha, muitas vezes, irmão, saia com ela, vá,
se diverti um pouco com ela, que acabei de sair de casa, que não ia mais me divertir com ela. E agora aí eu volto para casa todo, mansinho, digo, me desculpe, me perdoe, porque eu ouvi uma pregação, essa pregação falou comigo, foi a palavra. Então é isso que a gente tem que pregar, repreender com a palavra, redarguir com a palavra, e isso é que muitos não suportam. Porque quando o pregador prega a palavra, aí muitos não conseguem sustentar isso, aí não gosta. Eu já falei que uma vez que eu preguei numa igreja, e o tema era papel de palhaço. Que muita gente acha, ainda hoje, que Jesus fez papel de palhaço naquela cruz. Por quê? Porque o que a gente, quando vê um palhaço, faz? A gente ri, né? O palhaço, você só olhar para o palhaço, você já começa a rir. Quando ele entra no picadeiro, a gente já começa a rir, esperando que ele faça palhaçada. Jesus estava lá na cruz e muitos passavam por ele e ria. Salvou todo mundo e agora, cadê? Salva a ti, se tu é o filho de Deus? Então, ele estava achando que ele estava fazendo papel de palhaço. É isso? Mas não sabia verdadeiro. E Jesus ali, Pai, tem misericórdia, perdoa porque não sabe o que faz. E no seu final ele disse, está consumado. Ou seja, se muita gente entendesse quando Jesus disse, Pai, está consumado. Se você entendesse quando Jesus disse isso, porque está consumado era um termo usado naquelas culturas, quando se devia alguma coisa a alguém, que você pagava a dívida, então tinha um documento que colocava essa palavra. Eu não me lembro o termo grego, etos, não sei o que, era estar consumado. Colocava ali, sua dívida está paga. Então quando Jesus disse, Pai, está consumado, ele quis dizer para todo mundo, olha pessoal, está pago. A dívida que vocês tinham está paga por mim. Vocês não devem mais nada. Vocês estão livres se vocês quiserem. Eu resgatei cada alma de vocês. Mas a palavra, muitas dessas palavras ninguém quer ouvir. E para encerrar, o que o pastor deve fazer? Pregar a palavra tempo fora do tempo, pregar a palavra de Deus redarguindo e repreendendo, e pregar a palavra com exortação de doutrina. Mais uma vez, voltando para o versículo 2 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, diz que pregue a palavra, inste a tempo e fora do tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda a longanimidade e doutrina, ou seja, com toda a paciência e doutrina. Então, exortar é aconselhar, é persuadir, é animar por meio da palavra. O Espírito Santo manda que pregue a palavra com uma exortação paciente e doutrinária. Longanimidade quer dizer paciência. E doutrina, você tem que pregar doutrina. E o que é doutrina? Doutrina é o conjunto de princípios que serve como base de um entendimento cristão bíblico. Ou seja, doutrina na igreja é o que a Bíblia ensina. É o que está escrito, é o que rege a vida do crente, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, pregue a palavra, inste a tempo e fora de tempo, corrige, repreende e exorte com toda a longanimidade e doutrina. E o que a gente não está vendo hoje, igreja, é doutrina nas igrejas. Quando uma igreja ela tem doutrina, essa igreja é muito extremista, é muito radical. E se o pastor for doutrinário, aí esse aí é o escanteado pelos homens, mas não por Deus. Porque o pastor que prega a palavra a tempo e fora de tempo, com doutrina, ele não está nem aí se o povo vai querer ouvir. Quando eu fui convidado, eu já falei isso aqui, eu vou só repetir para algumas pessoas que não ouviram. Eu estava no meu trabalho, lá na época do Edson Amalho, e na hora que eu entrei para despachar com o diretor, a gerente do instituição disse, diretor,
Problema. O padre que vinha para o culto ecumênico já está confirmado. O pastor mandou agora mesmo telefonando dizendo que não vai poder vir. E o diretor olhando para mim, sabendo que eu sou pastor, disse: está resolvido o problema. Está aí o pastor João Pereira, bota ele para pregar, junto com o padre. Eu disse: eu prego, seu diretor, desde que eu prego primeiro. Porque eu costumo ver nesses cultos ecumênicos, quem prega primeiro é o padre. O pastor é o último. Não, eu quero pregar primeiro. E vou pregar sobre idolatria, conforme está escrito na Bíblia. E vou logo adiantando, e vou dizer que todos os idólatras, como o padre vai para o inferno, como o senhor vai para o inferno, como a senhora gerente, que é católica também, vai para o inferno. Se não se converter ao Senhor Jesus Cristo, vão tudo para o inferno. Eu vou pregar isso. Desse jeito não. Você não pode fazer isso, porque então chame outro pastor. Que vai chamar o padre de irmão. Que vai chamar o padre de irmão. E nem primo meu ele é, quanto mais irmão. Então chama outra pessoa. Tá, realmente você não dá certo para pregar aqui, não é? Então não me chame não. Por que, igreja? Nós temos que pregar a palavra. O que a Bíblia diz? Então, se a Bíblia fala da idolatria, eu tenho que pregar sobre idolatria. Se a Bíblia manda eu pregar o que está escrito, eu tenho que pregar o que está escrito. Aqui nessa igreja, uma vez ele estava falando sobre religiões sem dizer heresia. Aí entrou um grupo de mormon aqui, sentou nessa. Eu não sei se eles sabiam que eu estava dando esse estudo, mas sentaram aqui. Quando eles ouviram a pregação da palavra, que não era eu, era a pregação da palavra, que ia mesmo de encontro ao peito dele, eles se levantaram do dia. Aí eu falo. E como eu falei, quando eu fui pregar na igreja, que alguém, eu falei que você que não reconhece o sacrifício de Jesus na cruz, você está achando que ele fez culpa do palhaço. A pessoa se levantou e disse: não aguento ouvir uma coisa dessa. Aí passou na porta da igreja, dizendo que não queria ouvir isso. Mas a gente tem que pregar a palavra. Que ela vai voltar vazia? Vai não. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela mexe. Ela vai lá no fundo do coração. Ela começa a mexer nos pensamentos. Muitas pessoas que começaram a criticar a palavra, mas lá dentro se incomodaram. Meu Deus, realmente essa palavra está certa. Essa palavra está certa. Eu que estou errado. Porque quando se prega com doutrina, porque o tempo que não vão mais aguentar está próximo. O povo não quer pregadores da palavra de Deus. Ele quer aqueles que massageiam o seu ego. Como diz aqui no versículo 3 e 4, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às tábuas. Bom, povo, que é isso? Por isso que Paulo disse: olha, prega enquanto é tempo. Prega, Timóteo. Prega, pastores, a palavra. Prega doutrina bíblica. Porque vai chegar o tempo que não vão mais querer nem saber disso. Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 4. Olha o que esse texto diz: ouve, ó céus, e dá ouvidos, tua terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor, blasfemaram o Santo de Israel, voltaram para trás. É isso que está acontecendo com o povo. O povo não conhece Deus, não conhece Jesus, só ouve falar, porque não estão pregando a palavra, não estão pregando doutrina. Por isso que José diz: o meu povo se perde por falta do conhecimento. O povo está se perdendo
Porque pregadores, pastores não estão pregando a palavra com conjuração, como Paulo disse. Olha, vem cá, diante de Deus, prega a palavra. Eles não estão pregando a palavra. A maioria não compreende que esse mundo nos tem causado feridas, inchaço, de chagas podres não exprimidas, e mesmo assim não aceitam que o Senhor Jesus, com a sua palavra, esprema essa chaga. Por quê? Porque não se prega a palavra. Nós estamos vivendo numa sociedade doente, de homens e mulheres de almas doentes, e não podem ser curados porque não ouvem a palavra. Olha o que diz aqui, aí no versículo 6, 5 e 6, aliás, perdão, é 5 e 6 mesmo, de Isaías, capítulo 1, ele diz: porque serias ainda castigado, se mais vos rebelarias, toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco, desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa são, senão feridas, inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Ou seja, é a palavra de Deus que faz isso. Foi quando Pedro pregou lá em Pentecostes que os homens bateram no peito: que faremos, homens varões? Ou seja, essa palavra é para nós somos pecadores, que faremos? Isaías 53, estamos encerrando já, viu? Nós temos só 51 minutos, ainda estou bom. Mas Isaías 53, versículo 4 e 6 diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Então, igreja, essa é a missão do pastor, e essa missão vocês têm que aceitar também. Se você acha que é chato aguentar algumas horas de pregação, lembre que a Bíblia diz: prega a tempo e fora de tempo. Ou seja, não há tempo para só ouvir a palavra de Deus. Se você veio aqui hoje para ouvir, você vai ter que ouvir a palavra de Deus. E não olhe para tempo. Porque o que Deus quer falar para você é o que mais importa. E você tem que ouvir. Eu não sei, mas eu não quero, estou aqui querendo ser melhor que ninguém, mas quando eu vou ouvir uma mensagem, eu olho e digo: que coisa boa, essa aqui é boa, porque tem muito tempo. Eu costumo sempre ouvir as mensagens de Spurgeon, e são muito longas também, mas são muito boas. E quanto mais tempo ela tem, melhor para mim, porque é palavra de Deus que também, de muita forma. Então, abra seu coração para a palavra de Deus, e não se incomode com a pregação, porque a missão do pastor é pregar a palavra a tempo e fora de tempo, pregar a palavra de Deus redarguindo e repreendendo, e pregar a palavra de Deus com exortação e doutrina, porque não esqueça que Ele morreu por você, e o que importa é a palavra dele, e essa palavra está se cumprindo e o tempo está chegando ao fim. E eu quero fechar com Apocalipse capítulo 1. Abra aí sua Bíblia para encerrar com esse texto. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Isso é para você, isso é para todos nós. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, feliz é aquele que ouve e que guarda. Então, abra seus ouvidos para a palavra do nosso Deus. Amém? Ó Senhor Deus, muito obrigado pela palavra. Que o Senhor nos abençoe cada vez mais com a doutrina, com a exortação, nos exortando, nos redarguindo, Senhor Deus.
nos repreendendo, também nos alegrando, nos confortando, nos encorajando com a vossa palavra. Cada uma palavra dessa, Senhor Deus, que a gente possa estar com o coração aberto para ouvir do Senhor. Obrigado, Senhor Deus, por mais um dia aqui na vossa presença, ouvindo a vossa palavra. Nos dá uma semana na vossa presença e nos conduz em paz para os nossos lares. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.